Thomas Torres. Um detetive com um forte senso de justiça que, ao descobrir sua linhagem, luta para proteger a cidade enquanto mantém sua vida pessoal intacta. Helena Torres. Sua tia-avó, que o introduz no mundo dos Guardians e o ensina a lidar com as sombras. Ela é sábia, mas guarda segredos profundos sobre a linhagem da família e os sacrifícios que ela exige. Do humano. Maya. Uma amiga e médica forense que, sem saber sobre o verdadeiro papel de Thomas, desconfia dos acontecimentos sobrenaturais ao seu redor. Ela é destemida e se torna essencial na vida do detetive, oferecendo apoio mesmo sem saber da natureza dos perigos. Monstros, sombras. Inspirada em diferentes lendas e folclores de várias culturas. Por exemplo, uma sombra baseada no mito da Banshee começa a assombrar os moradores, anunciando mortes iminentes com um grito aterrorizante. Thomas descobre mais sobre a história dos Guardians e que ele não é o único. Mas outros Guardians seguem caminhos sombrios e ele deve decidir que tipo de protetor ele quer ser. Thomas enfrenta sombras que não são necessariamente malignas, mas sim criaturas lutando para sobreviver. Ele precisa decidir quem merece ser confrontado e quem merece proteção. Thomas conhece outros Guardians, incluindo aqueles com habilidades muito diferentes das suas. Juntos, eles enfrentam uma ameaça que poderia colocar em risco o próprio véu que esconde o sobrenatural do mundo humano. Os rostos das pessoas pareciam distorcidos por instantes, revelando uma aparência monstruosa. Em um encontro inesperado, sua tia-avó, Helena, lhe revela a verdade. Ele é um dos Guardians, uma linha secreta de pessoas com habilidades especiais para identificar criaturas chamadas sombras. Essas sombras, inspiradas em lendas e mitos, coexistem secretamente entre os humanos, mas às vezes transgridem o equilíbrio, pondo em risco a segurança das pessoas comuns. No início, Tomás nega sua nova realidade, mas um ataque de uma dessas sombras obriga-o a aceitar seu destino. Ele passa a usar suas habilidades para identificar e confrontar essas criaturas, equilibrando seu trabalho como detetive e sua nova missão como guardião das sombras. Após um confronto brutal com uma sombra lupina, Thomas começa a ter sonhos vívidos de eventos que nunca viveu, lembranças de seus ancestrais. Helena explica que na linhagem dos Guardians, a memória é transmitida para garantir que cada geração aprenda com os erros e sucessos dos seus antecessores. Essas memórias vêm à tona nos momentos de maior crise, como uma forma de alerta para os Guardians. Mas Thomas percebe que, além de instruções, esses fragmentos carregam segredos obscuros, incluindo visões de Guardians que se tornaram tão implacáveis que cruzaram a linha entre protetores e tiranos. Darius Silva, um Guardian renegado que acredita que os sombras deveriam ser subjugados, sem exceções. Ele surge como um antagonista, um exemplo do que Thomas poderia se tornar caso deixasse o poder corromper seu julgamento. Darius lidera uma facção de Guardians que utilizam métodos violentos, e ao longo dos episódios, ele tenta persuadir Thomas a se juntar a ele, expondo-o ao lado sombrio da linhagem. Cora Novak, uma sombra híbrida que consegue transitar entre o mundo humano e o das sombras. Cora desenvolve uma aliança relutante com Thomas e o ajuda a entender que nem todas as sombras são monstros. Ela serve como uma guia para Thomas, oferecendo-lhe uma nova perspectiva sobre o mundo das sombras e ajudando-o a questionar seu próprio papel como guardião. Javier, um vidente humano com habilidades de ver pedaços do futuro, que vive à margem da sociedade. Javier é um informante essencial, e seus avisos guiam Thomas para confrontos importantes e, ocasionalmente, evitá-los. Contudo, seus poderes são limitados e imprevisíveis, deixando Thomas sempre desconfiado sobre até que ponto deve confiar nele. E de ataques para expor a existência dos Guardians aos humanos, esperando que isso os obrigue a recuar. Cora tenta mediar a paz entre os dois lados, enquanto Thomas é forçado a enfrentar o dilema de proteger a humanidade ou proteger as sombras que apenas querem existir.
Em uma investigação, Thomas descobre um artefato misterioso, conhecido como Fragmento da Sombra. Este objeto é um cristal negro que, dizem as lendas, pode amplificar os poderes dos Guardians ou das Sombras. A facção de Darius quer usá-lo para subjugar todas as sombras, enquanto algumas sombras planejam utilizá-lo para destruir a linhagem dos Guardians de uma vez por todas. O fragmento passa a ser uma peça-chave na luta, e Thomas precisa impedi-lo de cair nas mãos erradas. À medida que os confrontos entre os Guardians e as sombras se intensificam, o véu que separa os dois mundos começa a enfraquecer, e eventos sobrenaturais se tornam visíveis para humanos comuns. Thomas percebe que, se o véu cair, a guerra entre sombras e Guardians será exposta para o mundo inteiro. Ele precisa encontrar uma forma de restaurar o equilíbrio antes que o segredo sobre o sobrenatural venha à tona. Thomas começa a questionar as memórias que recebe de seus ancestrais, suspeitando que nem todas foram passadas de forma íntegra. Ele acredita que parte de sua própria história foi distorcida para preservar o status dos Guardians como protetores e que, na realidade, eles cometeram atos de crueldade contra sombras inocentes. Conforme ele investiga, a revelação ameaça mudar completamente sua visão da linhagem e do que significa ser um Guardian. Thomas confronta Darius em uma luta épica pelo Fragmento da Sombra. Porém, em vez de destruí-lo, ele descobre que o fragmento é capaz de restaurar memórias apagadas, tanto dos Guardians quanto das sombras. Thomas decide usar o fragmento para aprender a verdade completa sobre sua linhagem, incluindo os erros do passado, e para oferecer às sombras uma chance de reivindicar suas próprias histórias. Thomas e Cora, com as memórias restauradas, começam a reformular o pacto entre humanos, sombras e Guardians. Mas enquanto eles trabalham para criar uma nova era de paz, algo ainda mais antigo e poderoso desperta, atraído pela energia liberada pelo Fragmento da Sombra.